Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é o Ian, da CCF Insumos. E hoje a gente vai trazer um apanhado aí, bem interessante, do que diz respeito ao pós-poda no cacau, tá bom? Então se você é produtor de cacau, aqui na região da Transamazônica, ou então no estado do Pará, eu tenho algumas dicas interessantes para se dar. Aí, se você concorda, pode ficar aí até o final, ou então se você tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem abaixo que a gente vai ter o prazer de responder você. Vamos lá, a gente está agora aqui no mês de novembro. Alguns produtores ainda não concluíram as podas ou então não iniciaram as podas. Mas é importante que eu faça essa poda com frequência? Vou falar que sim. Por quê? Porque o cacau ele é uma planta que ele continua crescendo, uma cultura que a gente costuma chamar de perene. Ele continua crescendo, ele vai aumentar a quantidade de galhos, vai aumentar a quantidade de folhas, até os seus 40, 50 anos ali. Se a gente não fizer uma poda, esse estímulo de lançamento vai ser frequente, tá bom? E isso não é tão benéfico no que diz respeito à questão de produção. Por quê, Ian? Porque a planta, às vezes, ela costuma fazer um fenômeno que a gente costuma chamar de vegetar. Ela vai vegetar demais e vai acabar não iniciando ali o seu período de floração, ou então tendo uma floração bem discreta, porque ela vai estar direcionando ali os recursos, os nutrientes que seriam específicos para dar benefício para a gente, né? Que são os frutos, vai direcionar para para folhas, para brotações, e isso é interessante a gente estar abordando aqui, porque folhas, brotações, lançamentos vão acabar sendo drenos e vão sugar a energia, uma língua mais popular, que seriam direcionados para os frutos, tá bom? Um outro cenário bem interessante de a gente citar, no que diz respeito aí à importância da poda, é que você tem ali um espaçamento, normalmente 3x3 aqui no Pará, né? Esse espaçamento, se a gente multiplicar ali 3x3, vai dar 9 metros quadrados. Por que ela tem esses 9 metros quadrados? Porque é uma área de metros quadrados que ela é, digamos assim, eficiente para que a planta consiga se desenvolver e crescer de uma maneira detalhada, bem específica, tá bom? Então você vai ter 1 metro para frente, 1 metro para o lado direito, 1,5 metro para o lado esquerdo, 1,5 metro para trás, tá bom? Então 1,5 metro ali para todos os lados para ela poder crescer e se desenvolver sem que haja a competição. A competição ela é muito maléfica no que diz respeito aí a qualquer cultura, tá bom? Você vai estar tendo algumas plantas que se desenvolvem mais do que outras. Essa planta que se desenvolve mais, ela vai sugar o nutriente daquela planta ali que está tendo o desenvolvimento prejudicado, tá bom? Ela vai fazer um sombreamento, então você vai não ter uma uniformidade bacana dentro da sua área. Então por isso que a gente tem que trabalhar bastante a questão da poda. Sem falar aqui, se a gente está falando de um cacauzinho novo ali, tem muita gente plantando um cacau enxertado, é importante que você faça a poda para já estar estruturando a arquitetura da planta, fazendo com que ela tenha um desenvolvimento ali bem planejado, tá? Para que futuramente ela não venha ali causar prejuízo para você. Olha que chato seria se você tiver uma planta ali de 3 anos e meio que está começando a produzir, está pegando ali a primeira carga dela ali com 3 kg, 3,5 kg, tá? E acabou que ela está jogando ali, no caso do 651, 40 frutos, 45 frutos num galho, e esse galho ficou muito pesado e acabou lascando no tronco da planta. Pode ser que você perca essa planta por conta de uma poda que não foi bem conduzida. Então, são cenários assim que a gente tem que estar levando em consideração. Outro caso bem específico que eu preciso falar, precisa ser citado, é a questão da limpeza, certo? Você vai estar fazendo uma limpeza ali, uma desbrota, você vai estar tirando ali os chupões, os drenos que essa planta vai estar produzindo, tá bom? Aquilo que vai estar sugando a energia dela, que a gente poderá direcionar futuramente para um fruto, para uma flor, para uma melhor eficiência em pegamento, tá bom? A gente tem que chegar ali e fazer essa limpeza, tá? E outra coisa que é interessante de citar é que uma roça bem limpa, uma roça bem arejada, uma roça bem estruturada, você vai ter ali uma melhor penetração de luminosidade. O sol vai ter uma incidência melhor de contato. É muito interessante se citar que o cacau ele tem uma estimulação quando o sol incide no caule. Você vai estar fazendo com que aquela almofada floral no caule seja ativada, tá bom?
Então você vai ter uma melhor eficiência também aí na questão de uma frutificação. São tópicos assim que a gente precisa levar em consideração. E o mais importante aí para a nossa região aqui do Pará é de você estar fazendo ali uma melhor circulação de vento também para impedir com que haja a contaminação de patógenos, principalmente como a podridão parda. Você tem uma roça bem arejada, uma roça bem iluminada, esses são os principais inimigos assim naturais, digamos assim, de uma doença chamada podridão parda, tá bom? Sem falar que você vai ter uma eliminação do que a gente costuma chamar de microclima, tá bom? Não vai haver aquele microclima de uma roça abafada, uma roça quente, uma roça que não há circulação de vento, que não há, você entra nela embaixo, percebe que instantaneamente já fica suado, já fica aquela situação de incômodo, tá certo? Então é isso que a gente precisa estar trabalhando em cima do pós-poda, tá? E aí associar sempre ao manejo também. Não é interessante a gente estar fazendo uma poda muito radical e não estar levando em consideração uma bioestimulação, uma adubação do solo, um calcário. É muito importante que você tenha um acompanhamento de um técnico, tá? É essencial conversar com pessoas que entendam. A gente já tem aí na região, graças a Deus, um número interessante de técnicos que estão ajudando os produtores a se desenvolver e ir atrás sempre de novas tecnologias para poder beneficiar a sua roça. Tá certo, pessoal? Acho que deu para a gente trazer um pouquinho aí da questão da importância da poda, alguns tópicos interessantes de trabalhar. Qualquer outra dúvida a gente está à disposição para poder passar informações para você, informações sobre ferramentas, informações sobre produtos, informações sobre algumas outras tecnologias, mais informações detalhadas da importância da poda, enfim, o tempo é curto e foi mesmo para trazer um resumão para vocês aí, qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigadão, forte abraço!